Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos descobrir como vivem cristãos e judeus dentro do bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém. Vamos descobrir se há perigo, tensão e medo nessa convivência, ainda mais nesses dias que o país está em guerra. E também vamos conhecer lugares santos, secretos e escondidos aqui dentro desse bairro. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A Cidade Velha de Jerusalém é dividida em 4 bairros: o judaico, o armênio, o cristão e o muçulmano. E hoje nós vamos justamente conhecer o bairro muçulmano, que é o maior entre os 4. E a gente vai agora juntos entrar nele pelo portão de Damasco. Então, vamos começar. Os árabes locais chamam o portão de Damasco de Bab el-Amud, que significa o portão da coluna. Isso porque realmente havia aqui uma grande coluna colocada no período romano e que ficou aqui por muitos séculos. E vejam que justamente agora a gente está ouvindo o chamado das mesquitas. Bem atrás de mim tem aqui uma mesquita e a gente consegue ver os alto-falantes no minarete, e 5 vezes por dia eles fazem esse chamado antes de cada uma das orações diárias do Islã. Então é uma passagem aqui comum no bairro muçulmano. A gente está caminhando e ouvir o chamado, e aí isso é uma indicação para os muçulmanos que querem orarem. Não todos oram, mas bastante gente. Eles podem parar dentro da loja, no meio da rua, ou ir à mesquita. Então daqui um pouquinho a gente vai ver o bairro se juntando aqui para a oração também. O bairro muçulmano é caracterizado por muitas lojas, comércios e mercados, como vocês podem ver desde o momento que a gente entrou. Algumas dessas lojas têm preços marcados, mas a maioria dos mercados aqui se tem que barganhar e negociar para receber um bom preço. Vejam que interessante e diferente a arquitetura desse edifício. Ele é listrado, quer dizer vermelho, branco, porque esse edifício ele é tradicional do período mameluco. Sim, esse edifício tem 700 anos e ele funciona até os dias de hoje como uma mesquita. Então essa pequena entrada aqui é a mesquita, e como a gente ouviu o chamado aconteceu logo agora, então daqui a um segundinho a gente já vai ver o pessoal entrando aqui para a oração. Mas a gente vai seguir para o nosso local secreto que fica nessa direção. Vamos lá. Mas simplesmente caminhando aqui pelas ruas do bairro, como a gente pode saber em qual dos bairros nós estamos? Tem várias maneiras de descobrir. Primeiro, olhem aqui atrás de mim, a gente está vendo que as coisas que estão sendo vendidas são coisas mais para a população muçulmana, árabe muçulmana, por exemplo, essas roupas que são tradicionais deles. A gente também pode ouvir as pessoas falando aqui no fundo. O idioma que está sendo falado aqui é na sua maioria o árabe, a gente ouve aqui menos o hebraico. A mesma coisa com as placas da rua que estão em árabe, também o nome das ruas. Então tudo isso junto nos indica que nós estamos agora no bairro árabe muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém. Quando a gente fala da Cidade Velha de Jerusalém, a gente está realmente falando de uma parte integral da cidade. Isso aqui não é uma zona turística, simplesmente um museu a céu aberto. Isso aqui é parte da cidade de Jerusalém. E no 1 quilômetro quadrado, que é a cidade antiga, moram 40 mil pessoas. Pois é. E dessas 40 mil, 30 mil moram aqui no bairro muçulmano. E por isso não é de se surpreender que aqui no bairro a gente vai achar todo tipo de serviços. Entre eles a gente está vendo aqui uma farmácia.
E aqui do lado, ainda mais importante o que a gente está vendo, isso aqui é um posto de saúde governamental. Isso aqui é um posto de saúde de Israel. Por quê? Porque a população árabe muçulmana daqui, eles são todos ou cidadãos ou residentes de Israel. E por isso eles têm o mesmo sistema de saúde que no bairro judaico. A diferença é que aqui a gente está vendo principalmente as placas no idioma árabe e quando a gente for, por exemplo, no meu bairro, a gente vai ver que está escrito em hebraico. Mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês não é o posto de saúde, e sim o que a gente consegue ver aqui em cima. O que estrelas de Davi, bandeiras de Israel e até uma menorá estão fazendo aqui no meio do bairro muçulmano? Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu quero contar para vocês no dia de hoje. Quando a gente fala dos bairros da Cidade Velha, não tem uma linha no chão dizendo até aqui judeus moram, até aqui cristãos moram, até aqui muçulmanos moram, não. A gente está falando que tem uma mistura entre os bairros. Quando a gente fala o bairro muçulmano, quer dizer que a maior parte das pessoas que vivem e trabalham aqui são muçulmanos e eles dão a cara do bairro. Mas a gente está vendo aqui um exemplo de um centro de estudos judaico-bíblico no meio do bairro muçulmano. Como também tem mesquitas no bairro judaico, igrejas no bairro judaico, quer dizer, a gente vê as misturas entre os bairros e isso é importante saber, que no final das contas há uma convivência aqui e uma convivência também dos lugares santos, que é o que eu também vou mostrar para vocês na continuação. E agora nós estamos ao lado de um dos locais mais importantes do mundo para os cristãos. Sim, um local santo cristão no meio do bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém. Que local é esse? A Via Dolorosa. Essa rua por onde nós vamos caminhar agora é o local por onde Jesus carrega a cruz. Então a gente vai caminhar por ele e conhecer mais a fundo essa história tão importante. Como nós estamos vendo, há muitas lojas fechadas. Isso porque boa parte dessas lojas elas vendem coisas para turistas e peregrinos. E por causa do conflito, tem bem menos gente passeando em Israel. Tem alguns ainda, as fronteiras estão abertas, mas bem menos que o normal. Mas esse local aqui que está fechado, ele não é uma loja. Ele é uma mesquita. Mas uma mesquita diferente de todas as outras mesquitas aqui da Cidade Velha de Jerusalém, porque eles são uma mesquita missionária, como a gente pode ver inclusive nessa placa. Está escrito: nós convidamos você a visitar a mesquita e explorar o Islã. E num dia normal, quando a gente passa por aqui, eles colocam aqui do lado de fora muitas cópias do livro Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, em diferentes idiomas, inclusive eles colocam também em português, e a ideia de colocar justamente na Via Dolorosa é que haja essa convivência entre cristãos e muçulmanos, e claro, também pelo lado deles é uma maneira de fazer missão e convidar aos cristãos e também aos judeus que passam por aqui a conhecer um pouco mais sobre o Islã. E mais um serviço que a mesquita dá é isso aqui, é uma fonte de água para peregrinos, para as pessoas que estão caminhando por aqui, poderem tomar, e nós seguimos agora na Via Dolorosa. Aqui nós vemos o número 1, que marca o início da Via Dolorosa, o caminho que Jesus fez, desde a fortaleza de Antônia até o local da sua crucificação e sepulcro. Se nós chegássemos aqui nos tempos de Jesus, nós veríamos um local completamente diferente. Aqui ficava uma grande fortaleza chamada Fortaleza de Antônia. E as construções que nós vemos aqui hoje são de períodos posteriores, algumas inclusive bem novas, como essa igreja que foi reconstruída no século XX.
O nome A Via Dolorosa indica o início do sofrimento, das dores de Jesus, porque aqui ele foi julgado e condenado por Pôncio Pilatos. Também ele foi flagelado e recebe a coroa de espinhos e a veste púrpura. Nós podemos ver isso inclusive representado aqui atrás, que a entrada da igreja ela tem o formato da coroa de espinhos. E também nesse mesmo complexo é onde ele recebe a cruz e vai carregar a cruz pelas ruas da cidade, o mesmo caminho que nós estamos caminhando e que vamos seguir por ele agora. Mas uma coisa importante de a gente saber é que em muitos locais Jerusalém foi soterrada, que a gente está caminhando em pedras que na sua grande maioria não são daquela época, porque a cidade de Jerusalém foi destruída e reconstruída mais de 20 vezes. Então a cidade foi sendo soterrada e camada após camada sendo criadas, como um bolo de camadas. E por isso, se a gente quer agora conhecer os verdadeiros restos dos tempos de Jesus, muitas vezes a gente precisa descer para o subterrâneo, e é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós fizemos uma parte da Via Dolorosa, chegamos ao começo dela e agora nós seguimos por ela. Vocês podem ver aqui todo o tempo o nome da rua, Via Dolorosa, mas nós vamos entrar agora aqui nas Irmãs de Sião. Esse é um dos lugares que eu raramente visito, mas que cada vez que eu venho aqui, me dá uma sensação realmente incrível de estar nesse local, porque ele está tão bem preservado. A gente pode entrar nos subterrâneos, entrar nas entranhas de Jerusalém e conhecer a sua história, e vocês vão ficar surpresos com o que a gente vai ver agora. Já que no momento há bem menos turistas e peregrinos, eles estão aproveitando para fazer restaurações nesse lugar. E faz todo sentido, depois de 2000 anos de história, o local realmente precisa de trabalhos de conservação. Mas graças ao trabalho dessas pessoas, a gente tem o privilégio de poder estar aqui, de poder caminhar num piso de 2000 anos, original dos tempos bíblicos. E nesse piso a gente também vê aqui que tem um desenho. Esse desenho é o que se chamam os Jogos do Rei. Esse era um tabuleiro usado por soldados romanos e parte desse jogo incluía a tortura de prisioneiros. E talvez os mesmos soldados que flagelaram Jesus há 2000 anos atrás jogaram esse jogo aqui. E já que a cidade velha de Jerusalém ela foi soterrada, tantos locais históricos importantes acabaram ficando no subterrâneo. Então vejam esse local que acabou ficando praticamente secreto, já que muitos não sabem da existência dele. Mas onde nós estamos é um local santo cristão no subterrâneo do bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém. Não é realmente incrível? Realmente esse local é um labirinto subterrâneo gigantesco. E isso nos mostra a grandiosidade de Jerusalém nos tempos bíblicos. Quando Jesus passa por esse local, aqui era uma grande fortaleza, a fortaleza de Antônia, construída pelo rei Herodes o Grande. Então, a gente consegue ver como bem preservada ela ficou, graças a justamente o fato de ela ter sido soterrada.
que mescla interessante tem aqui onde nós estamos. De um lado nós vemos a Via Dolorosa, da outra nós vemos aqui bandeiras de Israel e aqui em cima também um centro de estudos bíblicos judaico. Nós vemos ao fundo o minarete, nós estamos no meio do bairro muçulmano, quer dizer, as três grandes religiões vivem e convivem juntas, lado a lado. A gente vê judeus passando, cristãos passando, muçulmanos passando, turistas passando, quer dizer, todo mundo convive, mas a Via Dolorosa ela segue nessa direção, mas a gente vai agora nessa para conhecer um local santo também bíblico, sagrado para judeus e cristãos. Vamos lá. Vejam que linda é essa loja aqui, com as luminárias, com os perfumes, mas também uma coisa que chama atenção é que não tem vendedor, ou pelo menos não tem vendedor. Agora, é muito comum aqui na cidade velha de Jerusalém que os donos das lojas, os vendedores, eles saiam e deixem as lojas abertas todo o tempo. Quer dizer, ele foi talvez orar na mesquita, foi almoçar, foi no banheiro, foi fazer qualquer coisa, ele deixa a loja aqui, o caixa está aqui, o dinheiro, tudo, e as pessoas deixam assim as lojas. Estou vendo também a loja da frente está vazia. Isso mostra também a segurança e a confiança que as pessoas têm uma na outra aqui também nessa questão. Mas eu quero mostrar para vocês agora os vidros que tem aqui na loja. Eles estão cheios de perfume. É muito comum ainda aqui em Israel e aqui em Jerusalém se fazerem perfumes especiais para cada pessoa. Então a pessoa vem aqui e diz, olha, eu quero um pouco de rosas com amêndoas, com isso e aquilo. A pessoa escolhe, eles fazem a mistura na hora e tu leva um perfume personalizado para ti. Então é uma coisa realmente legal que a gente se encontra ainda na cidade velha de Jerusalém, mas principalmente aqui no bairro muçulmano. E reparem bem o labirinto, as ruelas por onde a gente vai passar. A gente vai chegar num lugar que é extremamente difícil de encontrar e a maioria dos israelenses nem sabe que existe. E também não é à toa, o local é escondido, também praticamente não tem sinalização e vale muito a pena visitar ele para quem sim descobre onde ele fica. E a gente falou, pessoal, que as pessoas moram na cidade velha de Jerusalém. E aqui a gente pode ver o exemplo de uma casa que está aberta. Então a gente consegue ver aqui pendurado roupa para secar, para lavar. É parte do dia a dia das pessoas, apesar de estarem numa cidade histórica de 4.000 anos. Começou agora a próxima reza muçulmana, então vocês vão ouvir ela de fundo. Esse portão verde se chama o portão de ferro. Ele é uma das entradas para o monte do templo. Quer dizer, se a pessoa entra por ali, ela dá de cara com o domo dourado, o domo da rocha, o local onde ficava o templo de Jerusalém. O que a gente veio fazer aqui? A gente veio aqui não para subir no monte do templo, e sim para descer por aquela pequena entrada ali. Talvez pelos bilhetinhos e pelas orações vocês já tenham adivinhado onde nós estamos. Esta é uma parte secreta do Muro das Lamentações.
Sim, o Muro das Lamentações original, construído há 2000 anos atrás, ele tinha 500 metros, meio quilômetro de extensão. E o que nós vemos hoje em dia na parte tradicional do muro são somente 60 metros. Cadê a maior parte do Muro das Lamentações? A maior parte se encontra escondido embaixo do bairro muçulmano. Como isso aconteceu há 700 anos atrás com os mamelucos, que eram um governo muçulmano aqui na região, os mamelucos decidem construir o bairro muçulmano por cima do Muro das Lamentações, como a gente consegue ver aqui. Eles literalmente constroem as casas por cima, coladas no muro, e assim o muro vai sendo escondido e desaparecendo. E justamente essa parte, ela não foi coberta. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas nós temos o privilégio de poder ver aqui mais uma parte original do Muro das Lamentações. Ela é chamada o Pequeno Muro das Lamentações, em hebraico, Hakotel HaKatan. Isso quer dizer que na prática há mais de um Muro das Lamentações. Claro, há 2000 anos atrás era uma grande parede, mas que parte dela foi tapada e por isso a gente tem diferentes pontos que a gente pode visitar nos dias de hoje. Mas se vocês perguntarem a minha opinião, esse aqui é um local muito especial para se visitar e para orar. Talvez mais especial ainda do que o muro tradicional, por alguns motivos. Primeiro, aqui é um Muro das Lamentações, se pode dizer VIP, somente para ti. Quando a gente chega aqui, às vezes tem uma ou outra pessoa orando, mas na maior parte do tempo tu tem um pedaço do Muro das Lamentações de pedras originais somente para ti. E eu acho que poder orar aqui em silêncio, orar para Deus, porque a gente não ora para pedras, pessoal, a gente ora aqui para Deus, para a presença divina, para a história desse local que nos conecta com Deus. Então tu pode ter realmente um local para ti. E também uma questão importante, aqui não há divisão entre homens e mulheres, então famílias inteiras, casais, podem vir aqui orar juntos no Muro das Lamentações, fazer uma oração especial por toda a família. E o motivo mais importante de todos é por que esse local é tão importante, porque aqui nós estamos mais próximo do Santo dos Santos do que no Muro das Lamentações tradicional. Vamos começar por que a gente ora no Muro das Lamentações? Porque o Muro das Lamentações é o local mais próximo que a gente pode orar do Santo dos Santos, da pedra fundamental que fica hoje em dia dentro do Domo da Rocha. Essa pedra é onde Abraão foi fazer o quase sacrifício do seu filho Isaque, onde Abraão faz o pacto com Deus, o pacto do monoteísmo que a gente segue até os dias de hoje. Então essa conexão de mais de 3.700 anos, ela segue neste local. Então aqui a gente vem para se aproximar e este local é mais próximo do Santo dos Santos do que outra parte do Muro das Lamentações. Então a gente está mais próximos e com local somente para nós. No dia de hoje, caminhamos pelo bairro muçulmano, vimos locais sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos. Nós vimos a coexistência aqui no bairro, cada um adorando a Deus da sua maneira, cada um com a sua comida, com seus costumes, com seu idioma, mas a gente vê como a coexistência ela é possível. E em momentos que o mundo está vivendo, que são tão difíceis, eu acho que Jerusalém pode servir como um exemplo, que cada um pode manter as suas tradições, mas conviver um ao lado do outro. E eu acho que um exemplo melhor que o bairro muçulmano não existe. A gente consegue ver as três religiões aqui, lado a lado. Obviamente, pessoal, não é perfeito. Ainda há muito o que se trabalhar. Mas nesse local, primeiramente porque nós estamos ao lado do Santo dos Santos, ao lado do Muro das Lamentações, então aqui já é um local propício para oração. Mas eu acho também pelo fato de nós estarmos no bairro muçulmano, eu acho também aqui importante a gente orar pela paz de todo o povo de Israel, pela paz de todo o povo palestino e também pela paz do mundo. Porque a Bíblia já nos ordena, Shalu Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém,
que essa cidade por muito tempo viveu em guerras e em conflitos, mas hoje em dia nós vivemos em dias que a paz está cada vez mais próxima. E por isso, nesse local, eu quero convidar vocês a se juntarem a mim e ao Mote, nosso cameraman, para a gente aqui orar pela paz de Jerusalém, pela paz de todo mundo, que se Deus quiser ela venha prontamente e que as ruas de Jerusalém possam voltar a se encher de turistas e peregrinos, que a cidade possa se encher de vida e que as pessoas possam pisar nesses mesmos locais. Que é tão emocionante poder estar aqui. Hoje a gente caminhou em pedras de 2000 anos, nós estamos vendo a história viva aqui em Jerusalém. E é realmente uma oportunidade única poder estar aqui. E eu espero realmente que todo o conflito termine e que as pessoas possam voltar aqui e presenciar com seus próprios olhos e ver que sim, a paz é possível. Que realmente a gente tem que orar por ela, que a gente tem que trabalhar por ela, mas que no final das contas eu sim acredito que ela vai chegar e a paz é possível. Obrigada a todos que assistiram, deixem o seu like e nos vemos na próxima.